E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. A frase que a gente coloca para analisar aqui no comecinho é a seguinte: sem público, distância entre equipes é maior. O que a gente quer dizer com isso? Que com os times que, em tese, né, têm menos qualidade, não vão ter aquele ambiente que às vezes iguala um pouquinho o jogo. A gente vai ter, não ter aquela dose de energia extra, aquele incentivo que a gente vê às vezes igualando jogos que não eram para ser iguais. Então a frase é essa: sem público, distância entre equipes é maior. Para você, essa frase é verdadeira ou falsa? Eu entendi o sentido. Não sei se a frase é a melhor que a gente já fez, que a gente já criou, né? Porque eu entendo. Quem é bom vai ser bom e quem é ruim vai ser ruim. Não vamos ter fatores externos que prejudiquem e tal. Eu acho que é verdadeiro. O fator casa, a gente sabe no futebol que ele funciona, né? Não é uma garantia, né? Evidentemente. Acho que a única pessoa que fala que o fator casa não influencia em nada é o Gustavo Zupac. E não à toa a gente deu uma bica nele, né? Ele foi lá para... Adoro o Zupa. Mas ele tem a teoria de que em casa não tem vantagem nenhuma tal. Acho tão interessante que eu vi que o Real Madrid, esses tempos, tá pensando em fazer os jogos dele lá no estádio que tem no CT, né? No Santiago Bernabéu, no Alfredo de Stefano, né? Lá em Valdebebas. Isso. Mas acho que precisava botar um refletor, eu acho. Precisava botar refletor para jogo à noite. Sim, mas ele vai colocar o refletor, porque o Bernabéu está reformando e até adiantaria a reforma do Bernabéu, porque ele não vai utilizar o estádio dele. Então, assim, eu acho que a gente vê mais do que é a realidade de cada time. Eu vou colocar verdadeiro aí, porque eu entendi o sentido da pergunta. E foi interessante, mas eu ainda não... Sabe, não me pareceu, principalmente por conta do que a gente está vivendo aqui, que me parece ser bem diferente, tenho certeza que é bem diferente do que a Alemanha viveu e está vivendo, eu não consegui mergulhar 100% no final de semana do futebol de volta. Vi, inclusive, algumas declarações na televisão de, tá vendo, pode ter jogo, dá para ter jogo, e me parece, inclusive, perigoso falar esse tipo de coisa, porque dá para ter o Rock in Rio se você quiser. É só fazer. Basta você, né, ser irresponsável. E eu acho que quem fala isso, sugerindo, e eu peguei isso no ar algumas vezes, sugerindo que aqui a gente pode também bolar um plano, acho bem perigoso e bem distante da nossa realidade nesse momento. Vamos ter que aguardar bastante ainda. Ó, já liberamos aqui a primeira dica. Eu vou botar na tela para a galera daqui a pouquinho a primeira dica do Quem Sou Eu de hoje, tá? Mas enquanto isso, quero a análise do Mauro Betting para essa frase: sem público, distância entre equipes é maior. É um pouquinho sim. Claro que há estádios e estádios, torcidas e torcidas, clubes e clubes, camisas e camisas, laterais esquerdos, gandulas e gandulas. E vice-versa, diria o grande Jardel. Mas sim, alguns casos mais, outros menos. E faz diferença sim. Eu discordo completamente do Zupac. Não acho que é o mais importante numa equipe é o estádio. Mas a gente viu alguns casos, e se existem alguns casos, não vou dizer que sejam exceções à regra, mas você sabe que isso tem, que não é fácil, até porque antes do jogador tem um homem. Mas ele é experiente, ele é bem pago para esse cara. Não adianta. Assim como um piloto de Fórmula 1, um astronauta, um advogado numa sessão complicada, um juiz, um médico, tem a gente quando vai ao vivo e tal. Cara, tem essa questão humana, então envolve. Claro que faz diferença, é muito bacana. Acho muito bacanas as ideias, como por exemplo do Borussia Mönchengladbach, dos cartazes. Não posso dar spoiler já dando que há clubes fazendo alguma coisa parecida aqui também no Brasil, que eu acho uma ideia muito legal. E melhor do que a ideia do Futebol Clube Seul, não sei se vocês viram na Coreia do Sul, né? Que eles fizeram, acho que são 30, não mais do que isso, eram manequins, né? E aí contrataram uma empresa, não checaram muito bem, e eram acho que 28 mulheres e 2 homens, só que as mulheres eram
Os homens também eram bonecos infláveis. Aí uma pena que, neste caso, hoje não tenhamos o Ale Oliveira para falar melhor técnica e taticamente e fisicamente sobre a questão, mas, enfim, causou um problema. Então, assim, as soluções que devem ser tomadas, ok, é o que dá para fazer. Mas eu acho que sim, tem um componente, dependendo do clube, da cidade, do estádio. Por exemplo, o caso que a gente levantou aqui do Real Madrid jogar no Alfredo Di Stéfano, pô, não é o Bernabéu, mas, cara, um Real Madrid num campo menor, com uma quer dizer, não é torcida, mas num estadinho, cria certas circunstâncias diferentes. Então, eu acho que sim. Eu nem lembro qual é a pergunta mesmo. Eu não lembro se é verdadeiro. Que a distância fica maior. A distância é verdadeira, sim. Tá bom. Supremo aqui. Ô Luizinho, e eu acho que demorou para se criar no regulamento, enfim, uma regra, criar um negocinho para poder utilizar os alto-falantes dos estádios e criar um clima, né, de torcida, o canto das torcidas, alguma coisa para você pelo menos abafar um pouco a conversa dos jogadores, vai. Também. Sei lá. Parecia desculpa, o Signal Iduna Park, que é o jogo que eu acompanhei com maior interesse, momentos que eu me sentia no sábado de manhã, vendo o jogo dos meus filhos. Aliás, às vezes os pais são um pouco mais assim, sabe? Aquele jogo em ginásio, jogo de 16 pessoas. Você ouvia tudo, né, cara? Aquele eco, enfim. Não é legal mesmo. Mas é o seguinte, né, assim, eu acho, André, eu não sei, Luiz, eu não sei se falaram isso no Last Dance, porque eu ainda não vi, como eu disse agora. Mas você lembra que na década de 90, em 93, eu acho, não, 96, aconteceu coisa lá do ginásio do New Jersey Nets, né? Não sei se você conhece essa história. O ginásio estava sempre vazio, porque o New Jersey era um saco de pancada, mas sempre foi barulho de torcida. Aí teve um dia que estava jogando o Nets contra o Bulls, naquela temporada de recorde do Bulls, de recorde de vitórias, e o Nets não sei como ganhou do Bulls. E aí quando apertaram o botão da torcida, apertaram o botão errado, apertaram o botão da torcida do Nets vaiando, mas o Nets tinha ganho o jogo. Nossa! É verdade, isso aí não é piada, não, isso é verdade. O que aconteceu recentemente na NFL foi o Atlanta Falcons tomando uma punição, porque tava adicionando aos gritos reais, gritos gravados, né? Isso gerou uma polêmica, deu punição pro time, porque afeta aquela conversa pré-snap no futebol americano, né? Certo. Então, aí nessa o pessoal falou que o pessoal estranhava que o ginásio estava sempre vazio. O Nets era uma das piores médias de público, mas fazia um barulho danado. E aí nesse dia o pessoal descobriu por quê, porque o time ganhou o jogo, apertaram o botão da torcida vaiando. Eu acho assim, que é uma discussão legal, André, e que talvez a gente tenha que entender como isso vai se desenvolver para as próximas temporadas, porque talvez agora no meio, com a reta final com 10 jogos, isso possa representar uma vantagem ou, assim, algum tipo, não sei, eu acho que tem que ser discutido. Para a temporada que vem, acho que é mais fácil você falar, olha, quem jogar em casa pode botar aí um grito da galera, umas gravações, porque vai ter ida e volta nesse mesmo modelo. Agora, não sei, por mais que você já tenha a desvantagem de jogar sem público, né? Mas é uma situação, enfim, eu acho que é para se discutir, é o que você falou, tem que se levantar a hipótese e tem que se debater o tema. Porque não, e já estamos com um campeonato diferenciado. Já estamos vendo, né? O que está acontecendo aí, Fera? Tem alguém que está vendo aí no YouTube. Alguém que ligou no celular? Eu! Então abaixa o teu... Presta atenção. Vai tomar gancho. Vai tomar gancho. Vocês têm que prestar atenção no programa. Vai tomar gancho. O negócio de áudio já deu gancho. Estou prestando tanta atenção que eu estou ouvindo de novo para absorver mais os conhecimentos. Então, Luizinho, eu acho assim que o campeonato ele já está diferenciado. Eu acho que, evidentemente, você tem que criar alguma regrinha mas regrinha básica, tipo, não pode passar tantos decibéis, não pode ter grito ofensivo ao adversário, sei lá, criar uma regrinha para poder, pelo menos, porque assim, a criatividade ela é maravilhosa, a ideia de botar lá os cartazes, um mosaico que não tem ninguém fazendo, mas que, enfim, tudo é legal para valorizar o espetáculo. Agora, a gente sabe que o principal do futebol, o futebol não existe sem o seu torcedor, não existe sem a torcida. E como é algo que eu acho que a gente vai demorar um tempo com isso,
eu acho que pensar numa regrinha seria bom. Antes do Vitor Sérgio avaliar a frase do verdadeiro ou falso, deixa eu botar a primeira dica aqui do Quem Sou Eu, que a galera desbloqueou através dos 1000 likes, né? E lembrando, quando chegarmos a 2000 likes, a gente vai trazer a segunda dica. A primeira dica é a seguinte: joguei em 3 ligas europeias. Joguei em 3 ligas europeias. Se a silhueta não ajudar, não tem como matar, porque o universo de jogadores é gigantesco, né? Joguei em 3 ligas europeias, é a primeira dica aqui do Quem Sou Eu de hoje. Silhueta não apareceu para mim aqui, não sei se apareceu para vocês. Aqui ainda não. Agora apareceu para mim. Apareceu agora. Meio franzininho, né? Meio magrinho, aparentemente, né? Hulk. Não, Hulk não vai ser. Meio magrinho, aparentemente. Tô nessa dúvida, hein? Vamos esperar a segunda dica para palpitar? Qual que é o esquema aí? Alguém quer falar? Quer dar um palpitão certeiro? Não dá, né? Não dá, difícil, né? Não dá. Né? É muito Joíno. chute. É isso. Então é o seguinte, vamos curtir aqui, porque chegando a 2000 likes, a gente solta a segunda dica do Quem Sou Eu de hoje. Vamos lá. Sei lá, vamos chutar, só para não ficar sem chute. Xabi Alonso. Mas ele deve ser brasileiro. Os caras não botam estrangeiro não, Vitor Sérgio. Não bota não, né? É verdade. Eu não lembro dos caras terem botado estrangeiro aqui nessa bagaça. Tem tempo que não entra um estrangeiro, né? É isso. Os caras não conhecem da história dos estrangeiros, não. Só conhecem da história dos brasileiros. Quer dar um outro chute ou não? Não, então vamos passar. Vamos segurar. Então vamos segurar a nossa onda. Com 2000 likes, a gente bota aqui a segunda dica. Hora da galera curtir aqui o programa também. Vitor, falta você responder. Sem público, distância entre as equipes é maior. Pela lógica da frase de que, por exemplo, ontem, o Bayern sofreu um pouco ontem, né, no jogo. Se a torcida do Union Berlin tivesse lá e fazendo aquela zoeira toda que ela faz, eu imagino que o Bayern sofreria um pouco mais, né? Então, partindo deste princípio, já que a frase tem esse DNA, é verdadeiro. Acho que o que o André falou e o que o Mauro completou são precisos. Então, beleza. Então, para todo mundo é verdadeiro. Então, a gente poderá ver num futuro aí, pelo menos mais breve, né? Do futebol. Também não tinha tanta surpresa assim, né? O que eu ia falar é que assim, a gente deve ver menos surpresas então acontecerem, é isso? Porque assim, se a gente está projetando isso, está imaginando que não ter público vai fazer com que a diferença se sustente, dá pra gente imaginar também um futebol, pelo menos nesse futuro mais breve, André, sem tantas surpresas. Eu acho que a surpresa vai continuar acontecendo, mas a tendência é que seja num número menor, sem dúvida. Porque o que faz uma surpresa acontecer no futebol? Quais são os fatores, né? Eles têm, sei lá, uma porcentagem considerável do que acontece dentro de campo e uma porcentagem considerável também do extracampo, um jogador não se sentiu bem, passou mal, a pressão do torcedor, tem uma série de fatores que influenciam no desempenho de campo, inclusive a presença do torcedor. Então, eu acho que não é o fundamental, não basta você ter um torcedor que jogue para você ser campeão, senão a gente já teria os mesmos campeões todos os anos, a gente já saberia quem iria ganhar cada jogo, mas eu acho que vai diminuir bastante. A gente já falou sobre isso aqui, né? Na época lá do Júlio César jogando no Flamengo, o pessoal cantava a música lá ofendendo a Susana Werner e isso tinha impacto no jogo, por exemplo. Tinha impacto na atuação do Júlio César, por exemplo. Até no treino eu presenciei, cara, falando sério, no treino, Ceará, Copa dos Campeões, isso prejudica, como evidentemente prejudicaria qualquer um. De novo, antes do atleta está o ser humano. Embora alguns nem pareçam ser humano. E alguns nem atleta, inclusive. Vocês estão muito agitadinhos. Olha só, a galera tá participando por aqui. Tem muita gente falando, cadê o Ale Oliveira? Já falamos. Deixa o Ale Oliveira curtir um freezerzinho hoje, amanhã ele vai voltar. Entendeu? Se é geladeira ou se não é geladeira, a gente não sabe e a informação não precisa ser verdadeira nesse momento. Isso aqui, em relação ao Ale Oliveira, a gente pode até em homenagem ao momento do país, a informação não precisa ser verdadeira. A gente pode chamar.
Quando o assunto for Ale Oliveira, a gente mete aí o Nelson Rubens, mete um fofocalizando aqui e dá uma aumentada na história. Não tem esse problema nenhum, não. Vamos lá, gente. Vamos dar sequência aqui. A gente separou frases para o verdadeiro ou falso. E o Walter Feldman, secretário-geral da CBF, ele deu uma declaração esses dias que chamou muito a atenção, que foi deixando claro que há discussões em relação a alguns campeonatos estaduais deles não voltarem. Claro, vai ser uma decisão que provavelmente será tomada em conjunto com as federações, clubes, CBF também participando, imagino, dessa conversa. E quando ele coloca isso em questão, deixa essa possibilidade em aberto, a gente abre também a possibilidade para desenvolvimento do calendário, tá? E aí eu quero colocar uma frase, Mauro Betti vai ser o primeiro a responder, a analisar se essa frase é verdadeira ou falsa. A frase é a seguinte, Mauro: Brasil deve aproveitar a oportunidade para espelhar o calendário europeu. E aí a gente está falando basicamente do grosso, né, do calendário, assim, jogar de agosto a junho, basicamente esse é o espírito da frase aqui, Mauro. Bom, para mim não é verdadeiro, é a torcida que eu tenho desde a metade dos anos 90. Para não ir muito longe, é só ver o que a gente vê no Brasileiro por pontos corridos desde 2003, quando começava até um pouquinho antes, e a gente vê agora, um pouco mais, um pouco menos, mas continua vendo. É a sangria desatada dos elencos sendo remontados, além de se mandar os treinadores embora, você vai perdendo gente. Você pega aquele grande Cruzeiro da Tríplice Coroa de 2003, na verdade são vários Cruzeiros, ele foi sendo depenado e mesmo assim manteve um nível excepcional o time do Luxemburgo e do Alex, e não só deles, claro. Assim, o ideal seria, evidentemente, isso. E outra coisa, dá para você ajustar a programação, a gente que também tem direitos, a Globo que também tem direitos, dá para fazer, estica o Big Brother, dá para jogar, teria jogo qualquer dia. Ah, mas é muito quente, qualquer coisa se adapta, joga às 7 da noite, a gente não joga 11 da manhã? Então dá para jogar. E assim, não é um clima impeditivo, como, por exemplo, o comecinho de janeiro na Rússia, na Ucrânia e na Alemanha. E mesmo o agosto na Itália, por exemplo, na Espanha, o Ferragosto, quando se fecha todo o comércio na Itália, contra o calor. Ali não se joga. O Brasil tem temperaturas, acredite, mais amenas, não tão frias e não tão quentes. Então você tem como ajustar o horário e tem como fazer o que a gente já poderia fazer agora, esticar os estaduais para gerar mais empregos sem atrapalhar tanto os grandes. Os grandes jogando menos partida nos estaduais, mas os estaduais ocupando mais a temporada, como um torneio como virou menor. Então, não há dúvida que era o momento ideal, não só agora, mas desde os anos 90. Então, se puder aproveitar essa oportunidade, eu sou francamente favorável a se acoplar, a se adaptar ao calendário brasileiro, eu diria quase que ao calendário mundial, ou ao calendário mais importante que o europeu. E tem o seguinte, né? Por que essa frase vem? Eu acho que ela é muito atual para esse debate. Quando você vai lendo as matérias, né, quando traz declarações do Walter Feldman, quando se fala especificamente de situação de volta de campeonatos ou não, alguns dos comentários mais curtidos ou mais respondidos é sempre esse: temos que aproveitar agora para nos encaixarmos junto com o calendário europeu. E eu quero saber a opinião do Vitor Sérgio Rodrigues. O Brasil deve aproveitar a oportunidade para espelhar o calendário europeu. VSR. Eu durante muito tempo da minha vida, eu fui a favor disso. Hoje eu já não sou. Por um aspecto. Quando muita gente fala em adaptar o calendário brasileiro ao europeu, as pessoas têm uma sensação de que isso vai ser quase um passe de mágica. Vamos fazer isso e todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Não é verdade. O problema do calendário brasileiro, ele é um só. Ele é um só. O ano tem 52 semanas, você tira 4 semanas para férias, você tira 7 semanas para pré-temporada. Então, 52 menos 7 dão 45. Perfeito? Então, você tem 45 semanas que você pode jogar. E o Brasil queria ter 60, 65 semanas para jogar. Esse é o problema do futebol brasileiro. O problema do futebol brasileiro é que joga-se demais. O problema do futebol brasileiro é que pune-se quem é bom. Se um time chegar à final da Copa do Brasil, da Libertadores, e estiver na primeira divisão do brasileiro, ele vai encavalar e chegar na final do seu estadual, que são 16 datas, é quase um turno de um brasileiro,
ele vai faltar data. Então, eu não vejo argumentos para você inverter o calendário lá para a Europa, que na verdade é o calendário mundial, né? Porque a FIFA trabalha assim, lógico, a FIFA está na Europa, mas é o calendário da FIFA. Eu não vejo essas vantagens. Eu acho que teremos desvantagens, porque de fato vai ser muito ruim jogar da segunda semana de dezembro até a última semana de janeiro. Eu acho que o prejuízo vai ser muito grande. Você não vai conseguir jogar 3, 4 da tarde, vai ser muito difícil. Então, eu não vejo. O que o Brasil precisa é cortar jogos. E você pode cortar jogos no calendário de agora, que faz parte da nossa realidade, faz parte do que a gente acontece. De fato, você tem ali um problema da janela do meio do ano, que os europeus vêm com muita fome aqui. Ok, vão vir entre os campeonatos, se invertesse. Ok, é um benefício. É um benefício. Agora, os outros, eu não acho que haja benefício que a gente não tivesse com o nosso calendário. E você ainda tem um ponto. Para você fazer isso, você vai ter que inverter o calendário da América do Sul. Porque não vai fazer sentido a gente terminar a temporada em agosto e aí você jogar a Libertadores. Porque aí o que acontece no Brasileiro vai acontecer na Libertadores. Você vai começar a Libertadores com um time, vai perder todo mundo na janela do meio do ano e você vai jogar o mata-mata da Libertadores com outro time. Mas acontece com a Argentina, por exemplo. Por mais que tenha o calendário do ano inteiro, mas o principal campeonato deles ele vai se encerrar no começo do ano aqui pra gente. Eles mudaram agora, né, por conta da pandemia. É porque eles estão mudando, eles estão mudando tantas vezes que a gente não sabe. Agora a Copa da Argentina, o ano que vem vai ser um ano inteiro de campeonato. Enfim, e fica com uma parada no meio do ano. Mas assim, é uma preocupação que aí vai acho que assim, cabe também a Conmebol, porque assim, é verdade, gente, se Brasil e Argentina jogarem num determinado calendário, tem uma pressão muito grande para que a Conmebol siga também esse calendário. Eu imagino que, né, até pelo número de vagas que a gente vê para brasileiros e argentinos nas competições sul-americanas. Tem um outro aspecto aqui, que a gente fala tanto da internacionalização das marcas, né, do futebol brasileiro. O meio do ano hoje é onde se tem tempo para fazer amistosos contra equipes europeias. Não se tem, Luiz. Não se tem, Luiz. Não, sabe por que não tem? Porque o Brasil quando que as equipes europeias jogam hoje mas o Luiz, você está falando de uma realidade que não existe, Luiz. Jogando 70 vezes por ano, mesmo no calendário europeu, você acha que a CBF vai ter espaço para alguém ir para a Europa jogar a Audi Cup? Vai ter espaço para alguém ir para os Estados Unidos jogar a International Champions? Não vai ter. Espaço até teria não se vai houvesse vontade da mídia que não tem interesse nesse torneio. Eu vou te falar o seguinte, Vitor Sérgio Rodrigues. Não, gente. Não, isso é fato. Não quer. O estadual tem 16. O estadual tem 16. O brasileiro tem 38. Só aí já deu 54. Eu discordo completamente. A Libertadores tem 13. Sim. Mas você não vai ter data. Sim, não vai ter. Isso não vai ter em qualquer data, mas eu ainda acho que era um jeito de racionalizar, pelo menos. Agora, tem a questão básica. Não interessa a grande parte da mídia os clubes saírem para viajar, porque eles vão ter que comprar eventos, vão ter que comprar novos torneios. Não interessa Flamengo, Corinthians, pegar os grandes exemplos, fazendo as viagens como se fazia na época, até o final dos anos 70 e início dos anos 80. Não interessa. E como eles pagam a conta, está feito. Então, assim, dificilmente também por conta desses amistosos ou torneios que você poderia criar, não vai ter jeito. Ô, Mauro, mas não interessa até que ponto. A gente viu o Neto, olha só, o José Neto, ele tá colocando aqui, tem tempo sim. Eles vão jogar a Florida Cup, no tempo que era da pré-temporada. Sim. Importante dizer isso. E esses torneios agora, a Audi Cup, a International Champions Cup, os times teriam que tirar tempo de jogo. Teria que deixar de jogar o brasileiro para ir viajar para a Champions Cup. Tudo bem, mas brasileiro não. Se você tiver um calendário com... Assim, é óbvio que as competições elas sempre vão ter a sua hierarquia. Pô, a Libertadores, aqui, no caso do Brasil, né, muitas vezes a Libertadores ela se sobrepõe ao Campeonato Brasileiro, no interesse dos clubes. E o Brasileirão se sobrepõe em relação aos estaduais, Copa do Brasil e tudo mais. Então isso vai continuar acontecendo agora. Se você dentro de um calendário tivesse no mesmo tempo... Peraí, tá tudo bem aí, bicho? Tá tudo certo?
Agora foi. Agora tá. Só pra saber se tá tudo bem. Tô preocupado, pô. O negócio é o seguinte, se o time tivesse que... vai tudo da cota da televisão, de tudo, obviamente, de quanto cada clube está recebendo, mas se você tem numa balança, se você tem uma opção do time jogar uma Champions Cup ou jogar um campeonato estadual, talvez o time opte por jogar Champions Cup. Desde que o calendário permita que você faça uma escolha ou outra, ou que você tenha alguma liberdade de jogos, mesmo sem jogos no período da pré-temporada deles lá fora. Eu acho que teria também esse benefício, André. Falta você analisar a frase. Para o Mauro é verdadeiro, para o VSR é falso, e para você? Então, cara, eu já falei sobre isso há algum tempo. Eu já entrei na onda de que temos que adaptar ao futebol europeu, temos que... Há algum tempo que eu não penso mais assim. Eu acho que nós temos aqui um campeonato que ele se você jogar em dezembro, janeiro, ele passa a ser um campeonato bem puxado fisicamente. A gente tem lugares do Brasil assim, com temperatura muito alta, e acho que o grande benefício seria você não tirar tantos jogadores no meio da temporada, não mudar tantos times. Só que isso já tem diminuído bastante. E a outra história é que o gringo ele vai comprar na hora que for, na hora que precisar ele vai comprar. Então, assim, não vai alterar muita coisa. Mas, André, mas eles precisam menos no meio da temporada, que vai ser também o meio da temporada aqui. Eles precisam menos, pelo menos, eles têm menos apetite para contratar nesse período. Mas aí o cara vai fazer um planejamento um pouco diferente. Ele vai falar, não vamos gastar durante a temporada, vou comprar mais antes, Não sei, cara, eu acho que isso aí, eles vão se adaptar bem rápido. E pra gente, as vantagens que a gente vai ter trocando o nosso calendário, honestamente, a gente vai continuar tendo os mesmos campeonatos, as mesmas competições. Sim, né? Só vai virar e a gente vai continuar jogando. E vamos jogar em dezembro, janeiro. Cara, assim, honestamente, eu já entrei na onda de precisamos ir atrás do futebol europeu. Hoje não sou assim, não. Hoje eu acho que a gente tem que continuar com a nossa... Pensar melhor em otimizar o nosso futebol. Luiz, eu fiz uma conta aqui, tá? 38 rodadas do Brasileiro, com 16 de estadual, com 16 de Copa do Brasil, que pode durar até 16, para quem começa desde o início, mais 13 de Libertadores. Não peguei nem a Sul-Americana, se eu não me engano, a Sul-Americana tem 2 fases a mais, mas tudo bem. Só aí deu 83 jogos, gente. 83 jogos. 83 jogos. Com 83 jogos, você pode jogar no calendário do Brasil, no calendário da Argentina, o calendário intergaláctico, o calendário de Plutão. Você pode jogar no calendário que quiser. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, com 83 jogos, eu te garanto, a CBF não vai permitir ninguém com qualquer calendário que vá para a Audi Cup. Não vai permitir. Tá bom, mas sabe o que acontece? Mas peraí, mas aí a gente tem que discutir. O problema todo é o calendário. O problema todo é você ter 83 jogos para jogar. Então, vamos organizar. Calma. Vamos organizar. Exatamente. Isso que eu quero chegar lá. O Mauro é um defensor do... Quais são os pontos, Mauro Betting, benéficos para mudar? Bom, só para dizer que isso é um simpósio, né? São vários. Primeiro, o básico. Evitar a sangria desatada durante o Campeonato Brasileiro, de você perder time. Você está acoplado, inclusive, para... Não, mas deixa eu ir tentando rebater para ficar mais ágil. Claro. Você acha que não vai sangrar do mesmo jeito? Não, mas vai antes do campeonato começar. Você não vai sangrar durante. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, você vai ter a janela, André. Mas tem a janela de meio de ano. Não, sim, mas do meio do Campeonato Brasileiro, André. Você para a janela do meio do ano para todo mundo. Você já começa o campeonato com o elenco que você vai terminar, ou no meio do ano vai mudar. E aí vai chegar em dezembro e janeiro? Dezembro e janeiro vai ter uma janela de inverno. Como já tem lá, só que você evita você ter praticamente 3 janelas. Você começa o campeonato, tem uma janela, tem 2 durante. Você se acopla a janela lá fora. Você já tem uma ideia de time quando você começar o campeonato. Não o que está acontecendo agora. Você vai montando o time e fala, puta, o que aconteceu? São 2 janelas durante o ano, não são? Sim, André, mas isso é para o mundo europeu, inteiro. Brasil são 3. Peraí, André. Isso. É fundamental o time começar com o elenco que você já sabe, pelo menos até parte do campeonato, qual vai ser. Do jeito que tá, não tem jeito.
A gente começa durante... Eu acho que... Não, porque assim, o que ele tá falando, André, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro vai começar em maio, e aí ele vai ter a janela do meio do ano que vai sangrar pro futebol europeu, e aí depois você vai ter a janela para outra temporada, né? Você não vai ter a segunda você só janela. Não, no brasileiro você só tem uma. Não, mas é durante. A janela mundial é durante o Campeonato Brasileiro. Mas vai ter uma janela durante do mesmo jeito, se mudar. Não, gente, só para... Se você fizer começando junto, não. Olha só. Acoplar, espelhar o calendário. Ela é menor, mas existe a janela de inverno. Sim, André, mas, de novo, você começa o campeonato junto. A janela do meio do ano fica sendo uma sangria menos desatada. Já foi todo mundo. Só para colocar. Para você começar a janela, para o brasileiro começar sem risco de perder ninguém na janela principal, que é a janela do verão europeu, ou seja, a janela de junho, julho e agosto, o Brasileirão tem que começar 1º de setembro. Esse é o primeiro ponto. Isso. Tem que começar 1º de setembro, ok? Aí, ok, você já começou, quem tem que sair, saiu. Em janeiro, os clubes vão perder também. Muito menos do que perderia no meio, mas vão perder. Essa é a parte que eu gostaria Deixa eu só terminar. Eles vão perder. Então, o benefício que você teria é... Vamos botar aqui um número assim, aleatório, tá? Você perde 90 no meio do ano e perde 35 em janeiro, beleza? Mas você perde do mesmo jeito. Sim, E aí, o prejuízo disso é você jogar em 3 semanas insana de calor em dezembro, em 3 semanas insana de janeiro. Eu não vejo vantagem. Eu não vejo que compense a vantagem. Rapidinho. Eu queria só fazer alguns pontos aqui. Só terminar a discussão, claro, da transferência. Só essa, assim. É porque eu pedi pro Mauro falar os pontos pra gente ir, pra não avançar em outro ponto antes. Gente, a janela de hoje, eles gastam mais no verão porque a compra deles é melhor no verão. Que é pra temporada. Em 2 temporadas, eles vão adaptar isso. Eles compram na hora que for a compra melhor. Não, André, eu sei, mas na questão não é a questão de quem está comprando. Nossa questão está vendendo. Você começa um time em maio, esse time vai em julho e agosto, ele vai para o inferno. Então, você começando o campeonato em setembro, você já sabe o que você vai te sobrar. Mas olha só, assim, tem 2 detalhes que eu... Mas o que o André está dizendo, veja se é isso, André. O europeu vai entender quando nós estaremos frágeis. Ele vai entender, esses caras, então, mas eles vão entender. Não é só frágil, é para montagem de elenco. Tudo bem. Você usa a janela de janeiro lá na Europa para alguma outra coisa. Para consertar, então verdade. Isso eles vão adaptar. Não tem problema nenhum. Eles vão adaptar. Melhora. Gente, olha só, Mauro, só para pontuar. Peraí, todo mundo, rapidinho. Como a gente, normalmente, no estúdio, quando a gente está ali microfonado, todo mundo um do lado do outro, essas discussões, elas acontecem e a galera entende menos, mas entende. Aqui, com o recurso dessa tecnologia, quando um está falando, se o outro entrar, automaticamente ele abaixa o volume de quem está falando e fica uma coisa desencontrada. Eu entendo, todo mundo aqui quer, a discussão é quente, é preciso fazer esse vai e volta, mas é preciso que a gente tenha, uma dosezinha além de paciência para poder escutar o outro concluir, porque senão, no que invadir, vai ficar incompreensível para quem está nos acompanhando. Eu tô adorando o debate, tô querendo estender, tô querendo falar um monte de coisa. Vamos lá no Vitor Sérgio, a gente continua aqui e vou pedir aquele likezinho pra galera pra gente soltar já a segunda dica. Quase 2.000 já, 1.900. Só pra pontuar, o europeu, ele vai entender, talvez ele pode agir assim, eu quero comprar esse cara lá do futebol brasileiro, do Bambala, ok. Ele vai olhar e vai falar, eu consigo ficar sem esse cara na primeira metade? Ele vai falar, primeira metade, eu não vou ter problema ao passar da Champions, para passar de fase. Meu time é bom para passar de fase. Eu posso, de repente, segurar para comprar esse cara em janeiro, porque o time dele em janeiro, lá no Brasil, vai estar pendurado. Isso é isso que você queria dizer, não é, André? Era esse aspecto. Gente, o cara vai entender. O mercado comprador é quem regula. É quem vai regular. Ele vai se aproveitar do melhor momento de compra. Olha só, gente, isso já aconteceu tanto. Quando você vai comprar alguma coisa, você fala, não vou comprar agora porque vai estar mais barato. Bacalhau, você compra bacalhau na Semana Santa?
Se você quiser o bacalhau só por ele simples só, não, porque você sabe que na Semana Santa vai estar mais caro. Agora, o cara que se planeja, ele compra o bacalhau em janeiro, congela. Então, assim, quem vai comprar, gente, quem tá com o pires na mão, vai se ferrar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Se vai se ferrar em dezembro, você vai se ferrar em... Eu acho que é muito pouco, porque o mercado comprador vai se adaptar. É só o que eu acho. Não, eu acho que não tem problema, mas a questão não é a mais importante sobre essa questão do calendário. Por isso que eu perguntei quais são os argumentos. Porque assim, janela no meio do campeonato, janela no meio do campeonato vai ter de qualquer jeito. Não, mas de novo, só dar uma opinião rápida. O time começa... Qualquer equipe começa o Campeonato Brasileiro a partir de setembro, já sabedora que vai ter pelo menos até dezembro. A gente começa em maio já com o risco de perder todo mundo em junho, julho, agosto e setembro. Então você já começa o elenco, é completamente diferente a preparação e muito melhor o nível se você não quer perdendo o jogador durante o campeonato. E tem uma coisa só que eu queria falar em relação às transferências, André, porque assim, eu vou pegar a mesma analogia que você fez do bacalhau, né? Assim... Se você conseguir se planejar, você vai comprar o bacalhau, sei lá, 10 dias antes. Não sei nem se ele fica bom, porque eu não como, mas se vai ficar bom, 15, eu não sei. Mas assim, mas você vai ter que comer o bacalhau na Semana Santa, né? Aquela coisa. O time, ele precisa do jogador, né? Idealmente no começo da temporada, para ele poder se adaptar à forma de jogo. Sim. Talvez a gente veja mais situações como a do Gabriel Jesus, que foi, olha, vou comprar aqui, mas pode ficar até o final da temporada, porque aí a gente vem. Porque no caso é o seguinte, o Gabriel Jesus ter ficado até o final do ano no Palmeiras foi algo fora do normal, porque foi fundamental, mas foi fora do normal para o padrão europeu, porque o europeu quer que o cara chegue lá na pré-temporada, né? Então, mas presta atenção. Os jogadores que estão saindo do Brasil hoje, na sua grande maioria, são jogadores novos, promessas, que para o time lá, o Gabriel Jesus é um ótimo exemplo. Não faz muita diferença ele chegar agora ou depois, porque é um cara que vai ser preparado, é um cara que vai ser... E aí o exemplo do bacalhau... Ele não é para resolver problema de agora. Ele é para resolver problema do futuro. O problema emergencial do meio de temporada lá, ele vai continuar tendo. E eles vão continuar buscando onde for buscar. Então, assim, agora, o que acontece do bacalhau? Que é o exemplo que eu não terminei. Eu posso pagar o bacalhau antes e avisar o cara, eu vou pegar na Semana Santa. Eu vou pegar na Semana Santa. Já vou deixar pago em janeiro, o cara vai lá, mensalidade escolar. Tem gente que, quem tem caixa, vai lá em janeiro, faz uma negociação, paga. Você vai receber em 12 infrações ao longo do ano. Então, assim, o mercado, o bobo da história, somos nós. E nós vamos continuar sendo bobos. Em qualquer momento que seja o calendário. Porque quando eles quiserem comprar, eles vão comprar. Então, mas aí que tá. Eu concordo com você. Nós vamos ser bobos, mas nós vamos ser, na minha opinião, nós vamos ser um pouco menos bobos. Porque aí perder, nós vamos perder de qualquer jeito. Claro. Se nós perdemos com mais gente tendo a chance de ficar e de comprar, só recebo lá na frente, não tem problema. O cara sair do futebol, ele vai sair. A chance do cara ele vai sair, mas ele não sai durante o campeonato. A chance do cara sair. Ou no meio, só na janela, uma só. Então, mas mas uma continua sendo uma. Continua sendo uma. Mas em vez de ser duas, é uma só. Melhor. Melhor. Você está colocando duas janelas no Campeonato Brasileiro de hoje que não existem. André, claro que existe, André. A de janeiro. Existe. A de janeiro, claro, você vai montar o campeonato, mas essa que é fundamental, porque a de janeiro, digamos não, é fato, o Campeonato Brasileiro está parado. Agora, essa do meio do ano é completamente deletéria. Essa que existe. Não, mas Mauro, o campeonato hoje, brasileiro... Você deixa, o que a gente tem agora, a maior janela é durante o campeonato. Se você mudar, vai ter uma janela ainda que é menor, que é a europeia. Tudo bem. Mas continua sendo uma só. Continua sendo uma só, mas uma é uma que sai muita gente. Uma é uma janela de banheiro, a outra é a janela de frente para o mar. Tudo bem, não, isso aí sim, mas não são duas. Só rapidinho, Vitor. Sim, gente, mas a maior é quase que o dobro. A janela que sai é quase o dobro. O mercado comprador vai perceber a movimentação em 2 meses. Não, e ele vai falar, vai ser melhor comprar no... Sim, mas eles têm condição de comprar o cara. Eles não vão comprar, porque atrapalha o time deles se chegar no meio do ano. Mauro, a vacina... Você prefere comprar o Neymar no começo da temporada ou no meio do ano?
O Neymar, se ele é o meu projeto de futuro, eu pago ele no meio do ano, pego no final. Que é o que eles estão comprando. Eles estão comprando jogadores jovens. Olha só. Eles estão comprando. É o que eles estão comprando. Mas não é Eu vou só lá, Brasil, vou no BSR já. A vacina para você não perder jogador no meio do campeonato não é fechar a janela. A vacina é você ter contratos melhores aqui, é você ter contratos mais amarrados, a vacina não dá para você falar assim, pô, a gente não tem capacidade de montar um elenco. Não, André, só para deixar claro, isso não vai mudar o número de jogadores que vai sair. A questão é o seguinte, em vez de você perder um jogador, ou 2 ou 3, de quarta-feira para domingo, você perde antes da temporada. É isso, você vai montar o time sabendo o que você vai ter. Muito diferente. A janela do meu ano é completamente diferente da janela de janeiro. Eu pensei o seguinte, eu vou passar a bola pro Vitor. Ela vai passar. Não vai ser coisa. Eu vou tentar fazer uma analogia. Eu tô surfando nas analogias de vocês antes do Vitor falar, né? Já que o André falou da vacina, né? É o seguinte, tá? Vou pegar uma relação do que a gente está vivendo agora. Uma coisa é a gente chegar e falar assim, olha, vamos abrir a quarentena aqui nessa semana que não tem nada, tá? Uma semana normal do calendário, uma semana que não tem nada, vamos abrir a quarentena. Outra coisa é a gente abrir a quarentena na semana do carnaval, que a galera vai se aglomerar muito mais do que numa semana comum, entendeu? Então, tipo assim, nessa questão da janela, vai abrir e vai dar ruim de qualquer jeito. Eu acho que na janela do meio do ano, como a do meio do ano é a principal para eles lá, ela possivelmente sangra muito mais a gente do que a de janeiro. Claro. Nesse sentido que... O detalhe é esse aí que você falou. Essa janela é a principal para eles lá, tá? Ela é, por enquanto. Com essa realidade. Mas vai continuar sendo, gente. Você acha que os caras vão só porque o Brasil se adaptou, eles vão mudar as contratações? É o mercado, mas ele tá comprando onde? Ele compra onde? Mas não é só no Brasil, no mundo inteiro. Ele vai deixar, não vou deixar o meu time... Se o Brasil vai abrir em janeiro, eu vou mudar o meu mercado? Claro que não. Não vai mudar o mercado. Outro jogador, sim. Mas não tudo. Tá, olha só. As grandes negociações entre grandes clubes europeus, elas vão continuar acontecendo quando elas acontecerem. Sim. O mercado que eles vêm buscar, a joia que ainda não está lapidada, que vem buscar aqui, eles vão comprar na hora que for o negócio melhor. Sim. Eles vão comprar na hora que for o negócio melhor. E o negócio melhor, hoje, ele é para eles no verão. Quando a gente está no meio do campeonato. E aí já tem time que já está com a corda no pescoço, já precisa vender, precisa fechar o orçamento, precisa pagar o resto do ano. Ok. Isso é hoje. Porque quando eles perceberem que a hora melhor for no meio do ano, eles vão guardar o dinheirinho do verão, que eles iam gastar o 100 do verão, vamos gastar no meio do ano. Mas outro negócio, eles não vão mudar. A gente não vai mudar pelo futebol brasileiro. Gente, eles não vão mudar, eles vão mudar algumas negociações aqui, mas isso seria uma situação de algo que é muito melhor, gente. Estou falando melhor em qualidade de jogo, melhor de tudo. Você começa o campeonato, você vai perdendo os jogadores de quarta para domingo. Olha só, a gente tem muitos temas para debater aqui. Eu quero a análise do Vitor Sérgio Rodrigues também, e é nisso aí que o André está falando. Olha só, é uma situação de o quanto que eu vou prejudicar o meu time se eu não contratar esse cara agora, e o quanto que eu vou ganhar financeiramente se eu esperar para contratar esse cara lá na frente. Eu acho que vai ser essa a balança que vai para um lado e para o outro. Tirando, olha só, eu nem queria falar sobre isso, mas eu vou entrar só para falar sobre. Tirando os clubes ingleses, todas as grandes potências podem tranquilamente esperar para contratar o cara em janeiro. Sabe por quê? Porque Real e Barça vão nadar de braçada no Campeonato Espanhol, não vão ter problema passar de fase na Champions. O PSG, a mesma coisa. Quem mais? O Bayern, a mesma coisa. Os ingleses talvez precisem, para ganhar o campeonato lá, talvez ele precise de um jogador bonzaço que ele quer do Brasil desde o início. Mas tudo bem, isso aí é só para pontuar, eu concordo com o André. Sobre essa questão, eu não tenho caso fechado. Eu votei falso, mas ok, não sou totalmente contrário a inverter para o calendário europeu. Mas antes disso, o meu ponto aqui antes de inverter o calendário europeu, vamos testar o nosso calendário sem 83 jogos. Sem dúvida. É esse o meu ponto. O meu ponto. O meu ponto é o seguinte. Quer inverter, faz o seguinte, transforma o campeonato, o número de jogos aqui no Brasil para 60. 65. Aí você vê como fica o calendário. Continua uma merda. Beleza, aí a gente pensa em trocar. Agora, trocar com a realidade de que você pode ter 83 jogos,
Você pode jogar no calendário brasileiro, pode jogar no calendário europeu, Sim. pode jogar no calendário de Marte, pode jogar em qualquer calendário. 83 jogos para um cara, um campeonato estadual durar 16 datas, sendo que um campeonato brasileiro dura 18, um turno, você não tem calendário que dê jeito. Porque nada disso vai. Aí você só teria uma vantagem. Uma vantagem. É que na janela do meio do ano sai 90 e na janela de janeiro sai 40. Então, o delta... por enquanto, exatamente. O delta para você inverter, o saldo dessa troca, seria você perder um pouco menos na janela que é no meio do campeonato. Eu acho que esse saldo até hoje não paga a conta. É a minha opinião. Por isso que eu votei falso. Mas com 83 jogos, meu amigo, nem no calendário, a não ser que seja no calendário de Júpiter. Claro, a não ser que seja no calendário de Júpiter, que Júpiter tem 780 dias. Beleza. Com 365 dias, em qualquer calendário, jogando 83 vezes, não vai fechar. Só uma coisa. Eu acho que piora a sua situação, que já é ruim. Eu vou soltar a segunda dica do Quem Sou Eu. Eu só queria a gente está falando muitas coisas, eu acho que é tudo muito relevante e o que o Vitor falou é fundamental. Mas é que eu não consegui passar do primeiro. Eu não consegui passar do primeiro argumento, né? Porque eu ia perguntar para o Mauro quais são os principais. Ele falou da janela. A janela eu acho que não. E eu queria entender os outros, para saber se vale a pena ou não. Tá, e aí a gente passa rapidinho, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu só queria falar uma coisa em relação ao. Por exemplo, o Manchester City da temporada passada ganhou tudo, né? Só não ganhou a Liga dos Campeões, né? Mas ganhou todos os campeonatos que tinha para jogar na Inglaterra. Aí eu tô olhando aqui quantidade de jogos, tá? O jogador que fez mais jogos lá foi o Bernardo Silva. O Gundogan e Bernardo Silva, jogaram 40 partidas cada um na temporada. 40 partidas, tá? 40 partidas. A gente tá falando de 38 jogos da Premier League e seriam só 2 Liga dos Campeões, coisa que eles foram além do que a fase de grupos. Então, assim, teve muito mais jogo do que só isso, mas o técnico também operou lá o elenco dele inchado, como é o elenco do City, e fez com que os caras que jogaram mais jogassem somente 40 partidas, né? E o Guardiola, para mim, o maior erro dele é o que mais estica a corda dos jogadores. Ele é o que menos roda a equipe. Você vê que é um número interessante, que ele é um dos que ele tem os elencos mais curtos. Acho que o grande erro da carreira do Guardiola é trabalhar com elencos tão curtos e inchados. Perdão. Peço desculpas que eu olhei a temporada errada, tá? Perdão. Essa é a temporada atual, tá? Agora sim eu vou olhar a temporada passada. Peço desculpas. Porque normalmente o City dos grandes clubes é o que mais estica a corda. É o que menos usa jogadores e o que mais usa os seus jogadores. Agora eu faço aqui. E é um número interessante, sim. 55, temporada passada, o Ederson 55, o Walker 52, o Sterling 51. Então, assim, 55 foi o máximo que um jogador atuou na temporada passada. Aí eu acho que casa mais, né, com as 38 rodadas de campeonato inglês e tudo mais. O André, deixa eu soltar só a dica do Quem Sou Eu. Você que manda, meu querido. Vamos lá, a galera desbloqueou aqui a dica do Quem Sou Eu, a segunda dica ainda, vamos continuar curtindo para soltar a terceira dica já. Primeira dica, joguei em 3 ligas europeias. E a segunda dica joguei com Seedorf, Paulo Baier e Túlio Maravilha. O problema deles falar que jogou com o Paulo Baier é que já quebra um dos nossos Quem Sou Eu, o Paulo Baier... O Paulo Baier jogou com o Suter lá do The English Game, né? Não é Suter o nome dele? O primeiro jogador profissional da história, o Paulo Baier jogou com o cara. Ensinou o cara, o Paulo Baier ensinou o cara a bater na bola. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, eu joguei em 3 ligas europeias, joguei com Seedorf, Paulo Baier e Túlio Maravilha. E aí? Não, Paulo Baier e Túlio. O Túlio jogou em 820 times. Paulo Baier e Túlio jogaram juntos no Botafogo ou não? Não. Acho que não. Acho que não. Não. O Túlio estava no Corinthians. Acho que o Túlio estava no Corinthians e Vitória. Porque ele era assim, Paulo César, né? Exatamente. Era Paulo César, é verdade. É isso. Eu tô pensando em alguém, de repente, alguém que estava nesse time aí deles e depois foi para a Europa, porque assim, ou então alguém que jogou com o Cido, no aquele time do Botafogo, do Seedorf, já em final de carreira também. Pode ser uma opção. O pessoal mandou aqui, Serginho, lateral esquerdo do Milan. Mas é um bom palpite, Mauro? Você que... Serginho com Paulo Baier? Serginho com Túlio? Exatamente. Não. Eu gosto demais do Serginho, mas eu não pensei na resposta. Eu acho que não. Serginho com o Seedorf, eu tô dentro, hein? Serginho com o Seedorf, eu tô dentro. Agora,
Jefferson goleiro? E o Serginho só jogou em uma liga europeia, ele só jogou na Itália, né? Ele não jogou em outro lugar. Não, o Jefferson só na Turquia, né? Acho que não jogou em mais de uma liga europeia. Só na Turquia. Uhum. O pessoal tá mandando aqui, né? O Rivaldo não é, o Oscar não é. O Rivaldo jogou com o Rivaldo jogou em 3. O Rivaldo jogou em 3, né? Jogou na mas ele não jogou. Ele jogou com o Túlio na seleção. Jogou com o Túlio na seleção. Ele jogou em 4, né? Ele jogou no Uzbequistão também, né? Mas o Uzbequistão é Ásia, não é? O Uzbequistão é Ásia. É Grécia, Itália e Espanha. Não, o Uzbequistão é Ásia. Não, ele jogou no Azerbaijão. Não, os dois são Ásia, né? Verdade. O Rivaldo jogou com o Túlio na seleção, jogou com o Seedorf no Milan, agora tem que arrumar um Paulo Baier aí. Não parece ser o Rivaldo na silhueta também, mas enfim. O pessoal tá falando do Andrezinho, Donizete Pantera, Ramires, Elkson não é, Roberto Carlos não é, enfim. Pato também não é, tá difícil. Vamos precisar da terceira dica, galera. Nós vamos precisar da terceira dica, tá? Vamos precisar da terceira dica aí, então vamos continuar curtindo. André, faça o seu ponto aí. Deixa eu só para ajudar. Só para ajudar, Luiz. Você falou o City, né? O City ano passado ganhou todas as competições internas e chegou às quartas da Champions. O City, nesse cenário, ele ganhou o que seria aqui no Brasil, ele ganhou, né? Fazendo uma alusão, a Copa do Brasil, Copa da Inglaterra, ganhou o seu estadual, a Copa da Liga, ganhou o seu campeonato nacional, o campeonato inglês, e foi às quartas da Champions, ou seja, ele foi às quartas da Libertadores, perfeito? Ele jogou 61 vezes, 61. Se fosse aqui no Brasil, ele jogaria 80 vezes. É só botar o estadual, é só adicionar o estadual, basicamente, porque assim, são 6 jogos. Mas o estadual entrou como se fosse a Copa da Liga deles, né? Ok? Tá. O estadual nosso entrou como se fosse a Copa da Liga deles lá. Sim. O City, nesse cenário, jogou 61. Um time brasileiro que fizesse tudo isso, ganhasse o seu nacional, ganhasse o brasileiro da Série A, ganhasse o seu estadual, ganhasse a Copa do Brasil e fosse às quartas da Libertadores, teria jogado 80 vezes. 80 para 61. São 19 jogos, Jorge. 19 jogos. Vamos botar para 20. 20 dividido por 8. Né? Você daria ali 2 meses e meio. Você daria 2 meses e meio. Porque eu falei exatamente isso. Você tem a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra somando um total de 12 jogos na temporada passada. 12 jogos, exatamente. Então, assim, é como se fosse aí a Copa do Brasil. Você tem todas as competições normais, a diferença é o estadual. A diferença do calendário é o estadual. Porque, assim, um jogo a mais na Copa do Brasil, um ou outro ali, você não vai fazer diferença. De 61 para 63, desculpa, é a mesma coisa. Você tem a diferença, é o campeonato estadual, que é o que está dando a diferença dentro do calendário. Basicamente é isso. Perfeito. Ele tem 16 datas. Os brasileiros têm enfrentado clubes argentinos e colombianos em Libertadores, com mais ou menos o gap é isso aí, de 20 a 25 jogos a menos nas fases decisivas. E, evidentemente, pesa pra cacete. Bom, olha só, galera, eu acho que a gente vai ter tempo e oportunidade de voltar nesse tema em outros momentos, porque a gente vai ter tanta coisa acontecendo, os campeonatos lá voltando antes. Eu acho que essa é uma discussão que ela não. A gente pode chegar à conclusão que for, gente, mas essa é uma discussão que ela tem que acontecer. É o momento propício para que essa discussão seja levada em pauta é agora, porque o campeonato está parado de maneira forçada, não tem como jogar, e a hora para discutir isso é agora. Se a gente vai continuar com o calendário como está, não tem problema, vamos discutir, vamos encontrar o melhor calendário. Se a gente vai se adaptar ao calendário europeu, também não tem problema. Vamos sentar e discutir e construir um calendário. Mas o importante é debater. Descartar esse debate agora, eu acho que é péssimo. Eu acho péssimo. Depois, quando a gente tiver mais tempo, para o programa não ficar chato, porque o programa fica pesado, eu queria entender os outros argumentos. Porque o da janela... Não tem problema, os principais só. Luiz. Porque a janela, no meu entendimento, só porque eles vão migrar, mas tudo bem. Outra coisa que eu lembrei, sabe o que é? É o seguinte, quando acaba a temporada europeia, no jogo da Champions, né? No último jogo é a final da Champions, que geralmente é no dia 29 de maio. Né? Vamos botar 30 de maio, perfeito?
O campeonato lá fica parado do 1º/6, certo? Até o meio de agosto. Perfeito? Até o meio de agosto. Vamos botar 15/8, correto? Isso é o que para lá. Junho, 30 dias. Julho, 30 dias. Meio de agosto, 15 dias. Só aqui já deu 65 dias. Qual a chance, se a gente inverter o calendário europeu? 75. 75, perfeito. Qual a chance da gente invertendo o calendário europeu, a gente ficar 75 dias parado? Zero. Zero. Você pode Ou seja, a gente já vai perder jogador no meio da janela grande dos caras. A gente vai continuar perdendo. Porque não tem como parar 75 dias. Mas não durante o Brasileirão. Não, você começa estadual, faz pré-temporada, você faz de novo Copa. Enfim, você talvez Copa você lá fora. Talvez você vai perder na reta final da Copa do Brasil, ou se deixarem por último, vai perder no estadual. Aí ok. Você é a Copa. Mas não vai ficar 75 dias parado. Vamos simplificar, vamos simplificar essa história toda. Já corta aí 6 jogos da Copa do Brasil, fazendo jogo único do início ao fim. Acaba com esse negócio de jogo de ida e volta. Faz essa competição de um jogo só. A gente tá vendo aí, é tão legal. Tem tanto país que funciona sendo um jogo só. Você mete um sorteio. Você racionaliza os estaduais, claro. Pô, se quer jogar tudo, irmão, alguém tem que perder. Do jeito que tá, mas aí, a verdade que é essa. Do jeito que mas aí é o meu ponto, Luiz. Eu acho que antes da gente querer mudar o calendário, eu acho que a gente tem que melhorar o calendário que a gente tem, entendeu? Esse é só o meu ponto, mas enfim. Vou parar para pensar. Pode fazer as duas coisas. Vamos para a segunda, né? Vamos para a terceira frase do verdadeiro ou falso aqui, gente. É o seguinte, vivemos esse final de semana, né? A TV Globo está nos proporcionando grandes momentos, a verdade é essa. Foram os jogos da seleção. Ontem, dependendo do estado que cada um vive, uma reprise de um jogo especial para aquela região. Então tivemos Copa do Brasil para Pernambuco, título lá do Sport contra o Corinthians, tivemos título mundial do Grêmio, Libertadores, né? Do Grêmio Mundial. Libertadores, né? Lá no Sul. Para o Rio de Janeiro, o jogo do Flamengo contra o River Plate da final da temporada passada da Libertadores, e aqui para São Paulo, de onde todos nós falamos, foi a final do Mundial entre o Corinthians foi Bahia-Inter, o título Bahia-Inter, né? Muito legal. Então, assim, eu sei que eu deixei... Atlético Minas foi final da Libertadores do título do Galo. Atlético e Olímpia. Eu sei que eu deixei um monte de cidade fora, mas assim, só quis mostrar um pouquinho do que foi esse domingo para boa parte do Brasil, relembrando títulos importantes para aquelas regiões. E o Campeonato Mundial é aquele campeonato que todo mundo olha, fica com aquela coisa, aquela obsessão que é verdade que tem, por mais que a Libertadores... Eu não quero entrar na discussão da Libertadores Mundial mais importante agora. Eu quero falar o seguinte, a frase para a gente analisar, tá? Porque ontem nós relembramos, então, o último campeão do mundo, o último brasileiro campeão do mundo, que foi o Corinthians, tá? A frase é: neste século, Corinthians foi o brasileiro que melhor jogou o Mundial. Corinthians foi o brasileiro que melhor jogou o Mundial. E aí eu tô descartando aquele Mundial do Corinthians contra o Vasco, né? Até porque era no século passado. E é o seguinte, só para levar em consideração aqueles campeões mundiais desse século, né? Inter, São Paulo e Corinthians, né? Não deixei ninguém de fora, né? Inter, São Paulo e Corinthians, os brasileiros campeões do mundo nesse século. Ganharam. Ganharam, né? Campeões do mundo no século. O Mauro, a frase é: neste século, Corinthians foi o brasileiro que melhor jogou o Mundial. Essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa? Sim, é verdadeira. E se você ampliasse para os que perderam, e pegando o caso recente do Flamengo, você pode discutir... Mas é para levar em consideração, hein? É para levar em consideração então, exatamente, também, porque o Flamengo jogou realmente muito bem, né? O São Paulo, tricampeão contra o Liverpool, o São Paulo teve uma chance e fez um gol, um belo gol do Mineiro. O Liverpool teve 10 chances de gol, uma atuação fantástica do Rogério Ceni, 3 gols muito bem anulados, lances dificílimos, porém bem anulados, mas foi um massacre de um Liverpool que era inferior a este Liverpool de 2019, mas é um Liverpool que fazia 10 jogos que não tomava gol na Europa e na Inglaterra. Então não era um Liverpool qualquer, evidente que não, mas esse Liverpool era melhor. E o São Paulo teve essa felicidade suprema, e estamos falando de um tricampeão do mundo. Então, teve sorte contra o Milan? Teve muita sorte contra o Liverpool? Teve, mas ganhou os 3. Chegou lá, ganhou 3 vezes, 3 mundial, então não se discute. O Inter pegou, em 2006, o Barcelona do Rijkaard e, sobretudo, do Ronaldinho Gaúcho, né?
que é, para mim, foi o melhor time disparado desses três aí, os adversários, né? E o Inter conseguiu ganhar com a Raul, Rumi e Perdoa Gabiru, né? Impressionante o que fez o Inter, mas não, em termos de atuação não foi melhor, porque era muito difícil ser melhor que aquele time. Então foi impressionante. E não achava o Inter favorito, achava que o São Paulo tinha alguma chance, mas eu considerava o Corinthians favorito contra o Chelsea. O Chelsea era um ótimo time. Se você analisar a escalação do Chelsea que perdeu para o Corinthians, pô, só tem grande... Só não, basicamente só tem grandes jogadores mesmo. O Vessone fez isso. O Vessone, inclusive, tweetou, foi muito bem. Porque ele botou todos os jogadores ali, tinham participação. Todos os jogadores que entraram em campo pelo Chelsea, todos eles jogaram Copa do Mundo, né? Que é, assim, que é uma métrica interessante para falar do nível do jogador. Mas ao mesmo tempo, se você pegar outros times, também é a mesma coisa, e também jogar a Copa do Mundo, lógico, respeitava, mas nem sempre. O Vessone brilhante, querido, um beijo, manda liga, ele tá me devendo a ligação, mas ok. Mas isso é respeitabilíssimo. Agora, foi uma aberração o Chelsea passar como passou, mas passou pelo Barcelona na semifinal da Champions, uma aberração passar como ganhou em Munique, do Bayern de Munique nos pênaltis também no finalzinho, tal, o gol do Drogba, enfim. Então, assim, o Chelsea era mais fraco que o Liverpool, pelo menos o futebol que jogava. Se você analisar mano a mano, talvez não, mas o futebol do Chelsea era bem inferior ao do Liverpool, derrotado pelo São Paulo, e muito inferior ao Barcelona. E o Corinthians vinha num momento muito bom. Tá? Não que o Inter não viesse em 2006, o Inter foi vice-campeão brasileiro em 2006. O São Paulo meio que largou o brasileiro e foi lá o que fez. O Corinthians em 2012, já campeão invicto da Libertadores, a gente só tinha tido um invicto, o Boca Juniors em 78 com 6 jogos. É impressionante a campanha, até pela pressão absurda que o Corinthians sofria, porque nunca serão tal, e foi invicto e foi lindo. O Corinthians já não jogava tão bem no segundo semestre. O Emerson Sheik, que foi fundamental na Libertadores na Vila Belmiro e nos gols decisivos contra o Boca, o Sheik jogou 6 meses enganando, jogou pessimamente os 2 jogos da final do Mundial, mas foi campeão mundial. E o Corinthians mereceu, para mim, claro, com uma mega atuação do Cássio. Se não fosse o Cássio, gente, se não fosse o Rogério em 2005, o Klemer também grandes defesas, todos os grandes times, quase todos, têm grandes goleiros em grandes partidas. Então, assim, para mim, sim, o Corinthians jogou melhor, porque eu também imaginava o Corinthians favorito contra o Chelsea, que não era grande coisa, o que não significa dizer que fosse um adversário qualquer. Mas, para mim, o Corinthians mereceu muito mais o título, não que os outros não merecessem. Mas o Corinthians jogou mais contra o Chelsea do que o São Paulo contra o Liverpool, do que o Internacional contra o Barcelona, aquele mega Barcelona. O Vili Luiz tem uma opinião diferente. Ele fala muito falso, o Flamengo jogou muito bem, o Internacional contra o Barcelona jogou bem, o São Paulo, enfim, o Corinthians não jogou tão bem assim. A opinião do Vili Luiz, aqui é tudo válido, muito legal. Tem uma... André, eu não sei se vai dar tempo, mas tem uma mensagem legal que é endereçada a você, André. Paulo Marciano fala: eu quero o depoimento do André sobre a sua ida ao Japão, experiência única, queria ter ido. Assim, não precisa contar o relato inteiro, é que você foi botando várias coisinhas assim no Twitter ontem, que muita gente ficou curiosa. Eu quero que você responda a frase, de repente contar só uma coisa que você viu, que te marcou dessa cobertura e dessa viagem também, né? Neste século, o Corinthians foi o brasileiro que melhor jogou o Mundial. VOF e depois a historinha. Eu vou concordar, porque, inclusive, ontem tirou um pouquinho dessa imagem que tinha, o Corinthians jogou só por uma bola, foi lá para se defender e... cara, o Corinthians jogou bem, se impôs, acho que o Flamengo também jogou muito bem, mas também sou obrigado a entender que o Liverpool jogou muito abaixo do que é o Liverpool, e o Flamengo não tem nada com isso, né? O dane-se, problema do Liverpool. Então, assim, acho que Corinthians e Flamengo foram os dois que mais jogaram. E assim, cara, essa viagem do corintiano ao Japão, ela foi tudo isso e muito mais. Foi um negócio assim realmente histórico para torcedor mesmo, coisa de torcedor, porque teve muito torcedor que foi com o pai, e que hoje o pai já não está mais entre a gente e que se emocionou. O caso, por exemplo, de vários amigos meus, não vou citar não, mas vou contar uma só. Eu, quando eu fui, eu morava no Rio. Então eu peguei um voo Rio de Janeiro, Houston, e fiz conexão em Houston. E assim, óbvio que a maioria do torcedor corintiano foi do voo saindo de São Paulo. Mas, cara, chegou uma hora que não tinha mais voo de São Paulo, e aí o corintiano foi... Puta, aí congelou pra todo mundo ou só pra mim? Te congelou só pra mim. Puta, aí é sacanagem. O cara tava ali, no desenrolar de uma história, chegando naquele momento... Era só o Corinthians. Voltou. Peraí, André. Voltou parcialmente aqui. Pra mim não voltou. O André tá congelado.
Não tá rolando o André agora. Então, o André vai voltar daqui a pouco, tá? O André vai voltar daqui a pouco, certamente. Essa história é boa pra caramba. O André, tá travado, André. Tá travado. Você vai falar já. O André tá travado, vai falar já. Vamos lá, Vitor. Para você, então, analisar a frase e depois a gente volta e retoma com o André ali, até um pedido da galera também. Pode e deve continuar curtindo. Neste século, o Corinthians foi o brasileiro que melhor jogou o Mundial. É verdadeiro. O que o Mauro colocou em relação ao Chelsea, o Chelsea, até onde eu sei, é o único europeu que demitiu o seu treinador no meio da temporada seguinte a um título de Champions. Então só aí você já vê como o Chelsea não estava legal naquele momento. Era um grande... Voltamos. Bom, olha só, caiu geral aqui, como o pessoal pode perceber aí na live, já tá todo mundo mandando mensagem aqui, caiu, travou, geral caiu, derrubaram, caiu tudo, realmente caiu, e o José Neto tá falando, live caiu, gancho pro Ale Oliveira, é uma boa, né, live caiu, gancho pro Ale Oliveira, o pessoal tá voltando aqui aos pouquinhos, o André Henrique tá de novo aqui com a gente. Foi uma queda geral aqui no nosso sistema. Só tá faltando o Vitor Sérgio Rodrigues voltar aqui para a gente retomar naquele esquema padrão. E aí o pessoal já falou assim, a live caiu, é gancho pro Ale Oliveira, hein? Então, vamos seguir. Problema de áudio, problema na live é sempre gancho pro Ale Oliveira. Essa que é a parada. E o Vitor Sérgio Rodrigues vai voltar a qualquer momento aí. Se a galera já estiver me escutando, já pode mandar aqui o comentário. Estão escutando ou não estão escutando? Vitor Sérgio Rodrigues voltou também. Tá voltando, o Ale, né? Que derrubou. O Ale deu uma de... Deixa para lá, não vou nem falar nada. É o seguinte, hein, o Vitor, já tá eu soube que o Ale derrubou, ele hackeou, porque ele tomou uma pernada. Tomou uma pernada e derrubou a live. O Ale ou não, a gente não sabe, mas ele que vai tomar o gancho. Isso que é o mais importante, como a galera sugeriu. Claro. Como a galera sugeriu aqui. Então eu vou organizar, tá? Eu não sei se o André travou. Posso voltar? Vai lá. Não, o André tá de volta. Vamos fazer o seguinte, Vitor. Então vai com o André. Vai por hierarquia. Não, é que caiu todo mundo mesmo. Vai por maior salário. Eu para escutar o comentário. Então, André, o negócio é o seguinte. Você falou, galera de São Paulo começou a ir pro Rio para pegar o voo para chegar até os Estados Unidos e fazer o deslocamento. Aí você chegou em Houston. Tinha uma galera vindo do Rio de Janeiro também. Não, tô achando que o André não, hein? Mas tá falhando bastante. Tá falhando, né, André? Ainda. Então segura aí, André. Segura que aparentemente a do André não tá legal. Bastante. Então o André... Vou mandar mensagem no privado aqui pro André. Pera aí. André, dá uma segurada aí. E o Vitor, então vamos lá, Vitor. Vai você, vamos lá. Eu não sei onde é que parou, eu vou começar. O Mauro falou ali em relação. Para mim é verdadeiro. O Corinthians é o brasileiro que melhor jogou dentro do Mundial neste século. O Chelsea, o Mauro falou, eu tenho que lembrar. O Chelsea, até onde eu me lembro, o Chelsea é o único clube que eu me lembro que demitiu seu treinador no meio da temporada seguinte à conquista de uma Champions. Né? O Bayern, ele ganha em 2013, mas já estava acordado que o Jupp Heynckes ia se aposentar. Em 2010, o Maurício Cedar, o Rafa Benítez, foi campeão do mundo e demitido. Exatamente. Então, campeão da Champions para não passar de fase na temporada seguinte, né? Temos que lembrar isso também, né? Tudo bem, perfeito, é verdade. Mas então, o Corinthians que chega, o Chelsea que chega ao Mundial, chega em frangalhos enquanto equipe, até porque o Rafa Benítez era
era odiado pela torcida do Chelsea, o Rafa Benítez era xingado pelo seu torcedor no Stamford Bridge. Então esse era o clima do Chelsea, mas nós não podemos ser injustos em punir o Corinthians por isso. O Corinthians não tem nada com isso. O Corinthians entrou, se planejou para fazer um grande jogo, fez um grande jogo, em grande parte do jogo agrediu o Chelsea, que é um cenário diferente do Inter e diferente do São Paulo, o Inter de 2006, o São Paulo de 2005. Eles não se propuseram a agredir. Eu também não estou fazendo juízo de valor, tá? Eu só estou falando um fato. Eles não se propuseram a agredir Inter e Liverpool, respectivamente. O Corinthians ele se propôs e agrediu o Chelsea. E fez 1-0, e depois o Cássio foi o melhor em campo. Então, o melhor em campo do Rogério em 2005 e o melhor em campo do Cássio em 2012, eles têm um DNA um pouco diferente. O Rogério, ele foi melhor em campo de um São Paulo que entrou para aguentar a pressão do Liverpool. E aguentou. Palmas para o São Paulo. O Cássio, ele foi melhor do mundo, melhor da final, depois que o Corinthians já ganhava por 1-0. Porque até então, o Cássio tinha trabalhado pouco. Então depois ele pega a bola do Mouros, ele pega a bola do Torres e tudo mais. Então só para pontuar isso. Por isso é que eu acho que sim, o Corinthians é o melhor do Mundial, o melhor que jogou o Mundial aqui. Você tem outros ali que fizeram algumas boas atuações. A partida do Flamengo foi muito boa dentro do que se propõe. A partida do São Paulo e do Inter foram ótimas dentro do que se propuseram e ganharam, e tem que bater palma para quem ganha. Mas o Corinthians foi o melhor desse século, sim. E tem o seguinte, né? Eu acho que o André deu uma estabilizada, né? Eu entendi o que o Vitor Sérgio falou, mas talvez assim, olha, o Cássio, ficou marcado, foi uma das grandes atuações, cara, de um goleiro que eu lembro. O Cássio agarrou muito. O Rogério ficou marcado. E o Inter que enfrentou o melhor dos três times, né? Porque o melhor dos três era o Barcelona do Ronaldinho, por Sim. mais que tenha chegado lá. Né? Mas assim, era o melhor dos três, né? E o Klemer não ficou tão marcado assim. Acho que o sistema, a forma de jogar do Abel, o jeito de defender, marcou mais do que propriamente goleiro. Então, talvez o Internacional tenha sido aquele que tenha feito o melhor dentro do que se propôs. Eu não sei. É uma talvez tenha executado melhor, mas acho que melhor foi quem melhor jogou. Acho que não, né? Tá. E aí, André, então vamos lá, acho que agora estabilizou, André. Pro André também é verdadeiro, então pros três aqui é verdadeiro. E aí você tava contando a história, acabaram os voos de São Paulo, ninguém conseguia sair de São Paulo para ir para Tóquio, André. E aí o meu voo era do Rio, lotado de corintianos, e quando eu passo na imigração, que eu entrego o passaporte, o cara percebe que eu sei falar inglês e pergunta para mim, assim, o cara tava desconcertado, porque o nego começa a gritar, vai Corinthians, né, o hino cantando na imigração, os caras tudo louco, pedindo para parar, e ninguém parou, e aí o cara vira para mim e pergunta assim, what means, or what is vai Corinthians? Aí eu dei risada com ele, expliquei, aí ele falou, tudo isso por um jogo de futebol? Falei, mas por que você perguntou, né, what is vai Corinthians? Ele falou, porque toda vez que eu carimbo um passaporte, a resposta do cara é, vai Corinthians. Cada passaporte carimbado, cara, vai Corinthians. Muito engraçado. Não, e é engraçado porque Corinthians é uma palavra inglesa, né? Então, aí que o cara deve ter ficado mais complicado. Né? Só para colocar, né? Por exemplo, eu fui olhar para ter certeza. O melhor do Mundial do Inter foi o Deco, né? Foi eleito o melhor o Deco. Deixa eu ver aqui. O segundo, o Yarley, e terceiro, o Ronaldinho. Então, os prêmios daquele Mundial, bola de ouro, Deco, bola de prata, o Yarley, e bola de bronze, o Ronaldinho, né? Então, e no do Cássio e do Corinthians, o Cássio é o melhor jogador, o Davi Luiz é o bola de prata, Guerreiro é o bola de bronze. Bom, vamos lá, gente. O pessoal desbloqueou a terceira dica hoje eu tô achando que vai dar Helsinki, tá? O pessoal tem que bombar aí no like. Hoje tá difícil, mas você sabe que no dia da Tainá a gente descobriu os 49 do segundo tempo, né? Eu tava vendo pra ver, eu escutando musiquinha, você Tu tava vendo pra ver em que fria tu tava se metendo com aquele Miguel da Luz, né? O Miguelzaço da Luz, né? Eu comecei a receber. Miguel da Luz é outra coisa. Miguel da Luz é outra pessoa. Eu comecei a receber um monte de mensagem assim, ó. O Alê tá pedindo um impeachment, o Alê tá te derrubando. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, irmão? O que tá rolando nesse programa? Aí eu gastei um pouquinho do meu 4G para dar uma olhadinha no que vocês estavam fazendo. Vamos lá, gente. Então a terceira dica aqui do Quem Sou Eu é a seguinte, tá?
primeira repetindo todas, joguei em 3 ligas europeias, joguei com Seedorf, Paulo Baier e Túlio Maravilha, e joguei em 3 continentes diferentes. Puta, tá muito difícil. Joguei em 3 continentes diferentes. Alguém que foi pra China aí, para um Japão da vida. Ou para um Emirados. Mundo árabe. Futebol árabe. Mundo árabe, exatamente. Não, mas numa dessa pode ser o Rivaldo, hein? Que vocês estavam falando do Rivaldo, porque o Rivaldo. O Uzbequistão, né? Numa dessa vai o Rivaldo. O Uzbequistão, né? Pode ser o Rivaldo. Pode ser o Rivaldo. Numa dessa vai o Rivaldo, hein? Agora, onde é que o Rivaldo jogou com o Paulo Baier? Irmão. Paulo Baier passou pelo Corinthians naquele 94 lá, ou naquele 93? Não, né? No Cruzeiro, quando ele voltou, também 94 não, né? era Paulo Roberto, lateral do Corinthians. Não, 93. O Rivaldo jogou no Corinthians em 93, né? 93 e o primeiro semestre de 94. E o Paulo Baier no Palmeiras não passou com o Rivaldo, né? 2006. Não, 2006. Então complicou pra ser o Rivaldo aí. Salgado, né? Mas eu acho que o Rivaldo não é. Os caras não iam botar o Rivaldo assim. Mas vamos guardar aqui. O pessoal tá falando Vampeta, Amoroso, Dória, zagueiro e por aí vai. O pessoal pode continuar mandando pra gente aí a resposta pra ver se a gente ganha do Helsinki. Temos mais um quadro aqui pra fazer. E acho que esse é um quadro com o calção super apertado, inclusive. Eu acho que vai ser eu acho que vai ser um quadro bem legal, que é o seguinte. A gente falou aqui desse time do Corinthians, tá? E chegamos à conclusão que é o melhor brasileiro no Mundial nesse século, né? Que jogou melhor. E aí a gente tem que lembrar que esse time do Corinthians tinha o Danilo, que jogou também no time do São Paulo, tá? E em um outro time que poderia ter sido citado, e foi citado, mas não ganhou aqui essa disputa, foi o Flamengo do ano passado, que tinha também o Everton Ribeiro. E aí a gente achou legal fazer essa comparação entre Danilo e Everton Ribeiro. 2 caras super vencedores aqui, que às vezes, né, principalmente nesse Flamengo agora, do Jesus de 2019, o Everton, ele não ganha tanto o holofote, mas é um cara muito importante. O Danilo também, às vezes, não ganhava tanto o holofote, mas é um cara muito importante. Então a gente vai fazer aqui algumas comparações entre os dois, tá? Danilo e Everton Ribeiro. Primeiro item, quem finaliza melhor? Mauro Betting. Cara, o Danilo, até por ter jogado um pouquinho mais, às vezes, até como centroavante, né? Em partes da campanha da Libertadores Invicta, ele foi a referência de ataque, o Emerson pelo lado, às vezes o Alex por dentro, ele à frente. E o poder de decisão do Danilo, não que o Everton Ribeiro não o tenha, mas o do Danilo é mais impressionante, o chute mais forte, né? Então, a capacidade de decisão para fazer gols, e sobretudo gols, o Danilo não é a melhor média de gols, não é essa característica, embora tenha jogado às vezes como centroavante num 4-2-3-1, o Danilo, sei lá, principalmente pelo Corinthians, já era pelo São Paulo, mas pelo Corinthians, sei lá, o Danilo fez 50 gols, 198 em clássicos. É um negócio impressionante. Teve até um contra o Palmeiras, que eu lembro bem por motivos óbvios, que ele chutou no finalzinho do jogo no Pacaembu em 2014 a bola para fora, chutou mal a bola bateu no Juninho e entrou. E empatou 1-1. Então, assim, o Danilo até quando errava, acertava, e acertava demais. A capacidade de decisão do Danilo. Um voto para Danilo. Olha, a galera tá aqui palpitando também em relação ao cara do Quem Sou Eu. Tô com 2 bons nomes aqui, hein? Tô com um bom nome aqui. Falando na galera, eu queria ler a mensagem aqui do Luquinhas, que ainda naquele negócio lá do calendário, ele escreveu assim: VSR tem ração. Ou seja, tem mesmo? Eu tenho, é porque tá no pote aqui que a patroa bota pra eu me alimentar de vez em quando. Então, daqui a pouco eu vou almoçar numa ração ali. Eu tenho ração, sim. É um animal mesmo. Vamos lá. Vitor Sérgio Rodrigues, finalização, Everton Ribeiro e Danilo. Então, cara, eu acho que foi o que o Mauro falou, né? Por estar mais próximo do gol e por ter mais a função de finalizar do que construir, eu acho que a gente tem a tendência a votar no Danilo. Eu acho que é por aí mesmo, né? Então, o Everton Ribeiro foi no longo da carreira, embora ele tenha feito alguns gols, inclusive ele faz aquele golaço lá ainda pelo Cruzeiro, dando uma senhora finalização, né? Que ele dá um balão e fuzila era o Felipe, né? Era o Felipe, o goleiro. E nem precisava, né? Ele arriscou perder o gol, porque ele para dar aquela porrada. Mas eu voto no Danilo. Danilo também. 2 votos para ele, André. Eu vou de Danilo também, Luizinho. Vou de Danilo. Danilo também, né? Então, beleza. Então, o André já fica aí para abrir a próxima,
acho essa legal também. Quem é mais armador, André? Você acha que o Danilo era mais armador ou o Everton Ribeiro tem mais essa capacidade de armar, de botar os companheiros, assim, de fazer o time jogar? Quem é mais armador, hein? São maneiras diferentes de armar, né? Mas eu também vou de Danilo, cara. O Danilo... Também vou de Danilo. Então, beleza. Vitor Sérgio Rodrigues? Não, armar já entendo como construir, e aí eu acho que o Everton Ribeiro é bem superior, inclusive. Beleza, então tá 1-1. Mauro Betting. Vou ficar com o Everton. O Everton é até interessante. O Danilo era um meia, mais para meia atacante, no final mais atacante que meia. E o Everton Ribeiro, na base do Corinthians, era volante. Poderia ser lateral pela esquerda, poderia ser ala pela esquerda. Depois foi o São Caetano, Curitiba pelo lado direito, construindo um grande armador, né? Uma versatilidade impressionante. E o Danilo também. O Danilo teve um derby que o Corinthians estava com uma mesa, ele jogou de lateral esquerdo e jogou de novo muitíssimo bem. Mas essa capacidade de armar, de enxergar o jogo, eu acho que o Everton é superior. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, então, levando o item armação. Essa daqui eu vou fazer a pergunta, mas eu tenho a impressão que a resposta já foi dada quando a gente falava da finalização, que é a pergunta: quem é mais decisivo? Quem for com Danilo, levanta o dedinho. Quem for responder Danilo aí no mais decisivo? 1, Mauro Betting. Acho que o André. 2, Vitor Sérgio Rodrigues. É mais decisivo Danilo ou André Henning? Puta, cara, eu sou suspeito pra falar do Danilo. Eu sou fã pra caramba. O Everton Ribeiro também é um baita de um... Mas eu vou de Danilo, cara. Eu vou de Danilo também. Eu sei que vão falar lá, paulistada. Não é. Eu não vou nem dormir. Danilo. Então assim... Esse paulista do Vitor Sérgio é terrível. Exatamente. Bom, então os 3 votos pro Danilo. Esse item acho que era mais fácil de debater. Agora, esse daqui, cara, esse é muito difícil responder. Essa próxima pergunta. Pô. Não, mas é muito difícil, Mauro. Então eu vou começar contigo, que é o Mauro das respostas das perguntas difíceis. Mauro, quem é mais protagonista? Everton ou Danilo? Everton Ribeiro ou Danilo? Excelente questão, meu mestre. Então, como eu entendo que não é exatamente, claro que não é a mesma coisa a capacidade de decisão do protagonista. Até porque o protagonista pode ser um jogador extremamente técnico. Eu acho aliás, habilidoso, eu entendo que o Everton Ribeiro é mais habilidoso que o Danilo. Técnico, olha, um empate ultra técnico, realmente, entre ambos. Mas o protagonista, a beleza do jogo, se você pegar os lances mais bonitos da carreira, num videozinho no YouTube, vou ficar com o Everton Ribeiro. Agora, os lances tão decisivos do Danilo, essa capacidade de decisão, ainda mais em clássicos, seja quais forem eles, pelo clube que ele jogou, eu vou ficar com o Danilo nesse protagonismo decisório, digamos assim, que é a frase horrorosa. Mas enfim. Essa pergunta eu acho que ela cabe muito, porque assim, o Danilo foi mais vencedor do que o Everton, porque o Danilo tem uma carreira assim, quando ele pisou, ele ganhou. O Everton Ribeiro também é muito vencedor. Isso que eu ia falar, o Everton Ribeiro também é muito vencedor. Né? E naquele Cruzeiro, bicampeão brasileiro, ele foi nos 2, né? O melhor jogador do campeonato, né? Então, assim, ele já foi, Vitor. Ele já, no time que ele jogava e que foi campeão, ele já foi o grande nome. Não sei se o Danilo teve esse papel de protagonista. Por isso, meu voto vai pro Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro já foi protagonista de um time e ele chega ao Flamengo para ser o protagonista. Quando ele chega ali naquele segundo semestre de 2017. Ele começa muito mal, então demora ali, então ele chegou para ser o protagonista. Já tinha o Diego, tinha o Guerreiro ali, mas ele chega para ser o protagonista. Não consegue ser no Flamengo, mas ele foi no Cruzeiro de 2 temporadas, 2 vezes melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Protagonista assim, o Danilo nunca foi. Então, para mim, Everton Ribeiro. E aí, André, assim, eu acho que esse é um item, né, cara? 2 caras que estão marcados na carreira, super vencedores. Quem é mais protagonista na sua visão, André? Pô, eu acho que o Danilo foi bem protagonista. Eu vou de Danilo de novo. Então tá bom. Assim, o cara que faz gol em jogos importantes que... Às vezes, né, o Danilo ele vai, de repente, marcar um jogo. Protagonista, eu não entendi protagonista como ele sendo o cara do time. Ele ser decisivo, a gente votou no decisivo no anterior, né?
Então, mas porque isso gera um Acho que eram duas coisas diferentes, né? Eu também acho que são duas coisas diferentes, mas vai dar visão, né? Quando o cara faz gols importantes em momentos decisivos, por mais que ele não seja o melhor do time, ele pode se transformar no protagonista em determinada campanha, de determinado momento. Eu acho que foi nisso aí que se escorou, ou que se escoraram André e Mauro para votar nesse item. Mas eu tenho a impressão que foi mais apertado do que o decisivo, por exemplo, né? Que foi 3-0 para o Danilo. Vamos lá, gente. Para fecharmos, então, quem é melhor, tá? Quem é melhor? Eu quero primeiro Vitor Sérgio Rodrigues. Quem é melhor, eu acho que tem mais recurso. Quem jogou mais no auge com 27 anos, acho que o Everton Ribeiro. Um voto para Everton Ribeiro. Mauro Betti, você falou que... Não, deixa eu ir lá no André. Vou lá no André Henning. Vamos lá, André. Danilo. Tá. Eu tava com essa impressão. Então, Mauro, você falou que no YouTube você ia ver vídeo de um, aí outra coisa você ia ver o Wikipedia, você ia olhar do outro. Enfim, Mauro, vamos lá, quem então, é melhor aí? Lembrando que, primeiro, óbvio que o Everton está numa carreira ainda num ótimo nível e num time bárbaro que é esse Flamengo. Então, digamos, o palmarés, que eu acho a expressão maravilhosa muito bom, né? Em espanhol, né? Que é a relação dos títulos. Eu diria Palmeiras, mas aí seria um pouco clubista demais. Mas, enfim, a do Everton vai crescer ainda, está crescendo. A do Danilo já está consolidada e é espetacular, né? Jogador, repito, para ver, que eu gosto mais, que eu me identifico mais, Everton Ribeiro. Bola. Mas o Danilo é uma capacidade decisória. E aí entra uma frase que o querido companheiro nosso, Sérgio Xavier Filho, do Sport TV, durante anos, diretor da Placar, ele tem um argumento que eu acho muito legal, sobre grandes jogadores e grandes equipes. O que é um grande jogador e uma grande equipe? Aquela que eu não quero enfrentar, aquela que me dá medo, né? E o Danilo é um cara que sempre me deu medo. Eu confesso que eu, várias vezes, jogando pelo São Paulo e sobretudo pelo Corinthians, eu não quero mal, até porque adoro a figura, inclusive, do Danilo, mas que eu queria que ele ficasse, mas mesmo no banco, cara, eu comentando o jogo, rádio e TV, quando tinha movimentação no banco do Corinthians, eu rezava, não entra, Danilo, pelo amor de Deus. E esse jogo que eu falei em 2014, eu não estava até naquele dia comentando o jogo. Mas, cara, quando ele entrou, já desesperado, quando eu vi ele chutar a bola, bate no Juninho e entra, fala, eu nem fiquei triste no final do jogo, porque o Danilo, vai fazer gol na gente, não tem jeito, tá assim. Então, Danilo é esse tipo de cara, mas para responder a nossa pergunta, eu acho que se eu tivesse que escolher no par ou ímpar, para ganhar o jogo era o Danilo. Mas eu acho que é mais bonito, não que não ganhe o jogo, vou ficar com o Everton Ribeiro, mas sem muita convicção. Então tá bom. Levando a melhor, então, Everton Ribeiro por 2-1 nessa questão aqui, seria o meu voto também, tá? No Everton Ribeiro. Então é isso, gente. Vamos continuar curtindo aqui, porque chegou a hora das nossas recomendações e depois eu quero ver se a gente mata ou não mata o Quem Sou Eu de hoje. Eu vou contar um negócio, hein? Comecei a ver uma série boa esse final de semana e vou indicar já pra galera, hein? Antes, Vitor Sérgio Rodrigues, o que tem de bom pra falar pra galera, hein, VS? Rapaz, eu tenho duas dicas, na verdade, o VS Ranking especial que a gente fez falando sobre o prêmio do melhor do mundo da FIFA, estão dizendo aí que vai acabar e tudo, como ficaria o prêmio se a FIFA entregasse agora, como eu ficaria os 10 do FIFA The Best, então tá lá no VS Ranking, você vai lá. E a outra indicação é o que o Esporte Interativo lançou ontem, os melhores momentos do No Ar com o André Henning. Então eu começa com o Vampeta arrebentando a porta. Então eu recomendo esses dois conteúdos dentro do YouTube do Esporte Interativo. Boa, Vitor Sérgio Rodrigues. Mauro Betti. Eu vou indicar também, porque é fantástico, tá vendo, morrendo de rir do Vampeta de novo, e não só esses outros conteúdos que também a gente está disponibilizando de grandes programas que a gente já fez, o No Ar com o André Henning, não tenha dúvida, e agradecer também ao André, que foi um dos caras que fez com que eu convencesse a patroa a assistir This Is Us, que já foi falado bastante aqui. Nossa, é impressionante, cara. This Is Us, ainda não, eu tô só no segundo episódio e meio, ainda não chega ao nível de choro que eu tenho com Wonder Years, Anos Incríveis, mas, cara... E, aliás, foi o choro mais rápido que eu já tive na vida, porque eu passou do primeiro para o segundo episódio, entrou direto Romeo and Juliet, do Dire Straits, que é uma das que me faz debulhar. Ele já começou com aquilo, já estava chorando no final do primeiro episódio, eu já comecei emendando, chorando, nem tinha começado só pelos dedilhados de Mark Knopfler. Mas queria também, rapidinho, dedicar
o pedido para vocês, mais uma vez, encarecidamente, vão lá no site Portuguesa 100 Anos, nos ajudem a pagar a obra do livro oficial da história da Portuguesa, e às 14h estarei com Marcelinho Carioca no Fora de Jogo, no Instagram, no Esporte Interativo, em um monte de lugar aí, falando do grande pé de anjo da Fiel, Marcelinho Carioca, do Corinthians, do Flamengo, de seleção, e tantas histórias com o grande Marcelinho Carioca. Já que estamos com tempo, Mauro, rapidinho, Mauro, rapidinho. Vai lá. Não, do This Is Us eu vi 20 episódios. Eu vi os 18 da primeira e 2 da segunda temporada. Eu não sou muito referência, que eu choro por qualquer coisa. Dos 20, eu chorei em 12. E em 2, eu não posso nem chamar que é choro, porque aí foi vergonha. Foi de soluçar, então... Desguicho. Exatamente. Foi assim Foi de chamar a SAMU para botar soro na veia. Então, porque estava desidratado. Maravilhoso. Tô amando. Eu ia fazer uma polêmica vazia lá, Bruno Formiga, aqui, perguntar das faltas, Marcelinho ou Juninho, mas vou deixar essa pra um dia que a gente, de repente, até bota aqui. Você é chafado. Exatamente. Você é moleque. Eu já tirei mulher do seu quarto. Mas... Não, isso não. Só pra deixar uma dessa assim, né? Dá um problema aqui em casa. Não acredito. Não, isso daí é a histórica frase do Lucha pro Marcelinho. Foi na Band, não foi? Foi na Band. Na Band. E o Neto aparece pra contemporizar. O Neto é que aparece e fala, gente, vamos pegar calma e tudo. André Henning, o que eu conto o bastidor? Não, o que você indica pra galera aí, André? Eu já antecipei, né? Eu já falei da reta final do The Last Dance. Eu assisti ontem e vou assistir hoje de novo, com calma, porque é legal demais. Tem um momento do Karl Malone, que até tem umas tretas fora da quadra meio esquisitas, mas enfim. Mas o Karl Malone tem um gesto ali num determinado momento, depois do título do Chicago contra o Utah, que é bem interessante, enfim, bem legal. Eu gostei muito, então, The Last Dance, para quem ainda não viu, por favor, assista. É domingo. The mailman doesn't deliver. Aí o cara fica brabo, né? Domingo o carteiro não entrega, o malandro ficou pé da vida, enfim. Olha só, a minha recomendação, eu gostei, hein, cara? Só vi um episódio inicial de 1h25, quase 1h30, mas assim, os outros já vi na Amazon Prime que tem 50 minutos, coisa e tal. Hunters, estrelado por Al Pacino, a primeira série da carreira de Al Pacino. E assim, o primeiro episódio é um pouquinho mais longo, porque tem muita coisa pra contar. Eu só vi o primeiro episódio, mas já me amarrei, já fui fisgado. A história é a seguinte. Amazon Prime, tá? Amazon Prime. Hunters, caçadores, né, na tradução. Isso. É o seguinte, são caçadores de nazistas nos Estados Unidos. Então já começa a série mostrando um pouquinho desse contexto, cerca de 30 anos depois da guerra, do final da guerra, obviamente. Então, assim, cara, é muito legal. Não é Bastardos Inglórios, né, que é aquela coisa lá no meio da guerra, mas não, é nos Estados Unidos, dentro de um contexto que é absolutamente factível, porque vários acabaram migrando para os Estados Unidos, né? E eu já recomendei aqui. Quer que eu recomende de novo, André? Eu sei que nenhum viu aqui. Que é O Monstro ao Lado, que é uma série documental que está na Netflix, que conta a história exatamente de um desses generais lá nazistas que foi morar nos Estados Unidos e foi, de repente, na década de 70, virada para a década de 80, em Cleveland, de repente, o cara é preso e fala assim, cara, esse cara era o general tal nazista. É ou não é? Essa é uma série que está lá na Netflix, eu recomendo. O Monstro ao Lado é fantástico, assim, é uma história de... realidade pura, só imagem de documentário, só imagem real, cara, e entrevista. Fala aí, Mauro. Até só um ato falho de sua parte, pegando uma piada, um xiste de Chris Rock na entrega do Oscar, do Globo de Ouro, quando ele vira pro Martin Scorsese e fala, gostei muito da primeira temporada de O Irlandês, cara, que é um belo filme, mas evidentemente é uma minissérie. Verdade. Não foi a primeira série. Mas então, assim, cara, a minha recomendação de hoje é Hunters, tá? Tá na Amazon Prime, conta essa história, caçadores de nazistas nos Estados Unidos da década de 70 e tal. E a história real é essa que eu tô contando, O Monstro ao Lado. Tem a série documental na Netflix, é brutal, dói, mas é a verdade, é o que aconteceu e eu recomendo que todos assistam, tá? Dito isso, relembra aí, Helsinki, as dicas do Quem Sou Eu, porque a gente não vai matar não, pelo visto, né? Hoje, não é possível que nós não vamos matar. Eu tenho meu palpite, tá?
Qual é? O meu palpite é Márcio Santos. O meu palpite é com a galera Márcio Santos. Jogou na China, jogou com o Seedorf, jogou lá no Ajax, jogou com o Seedorf no Ajax e deve ter jogado com o Paulo Baier em algum momento também, porque assim... Criciúma era do Botafogo. E aí, vamos de Márcio Santos? Vamos, vai. Grande zagueiro. Vamos de Márcio Santos, então. O Helsinki, teria a quarta dica, mas ele não tem quarta dica, a gente não desbloqueou. Então está aqui, ó. Joguei em 3 ligas europeias, joguei com Seedorf, Paulo Baier. Bordeaux, Fiorentina e Ajax. Então matou aí o Seedorf. Jogou na China. Jogou na China, Shandong Luneng. 3 continentes. Jogou com Túlio, provavelmente. Jogou na seleção com Túlio. Jogou? Se não jogou com o Paulo Baier 2003 em Criciúma. Vamos nessa então, gente? Vamos de Márcio Santos? Não, peraí. Aqui 2003 é Joinville, o Márcio Santos. Túlio, 2003, mas ele pode ter jogado com o Túlio? Na seleção. Seleção. Agora e o Paulo Baier? O Paulo Baier estava em 97 no Galo, não estava? Tava. Paulo César? Paulo César tava. Eu acho que ele foi do Criciúma. No Wikipedia, não. No Galo, 98 ele aparece aqui. Mas vamos de Paulo Baier. Hoje, tem jeito, vai o quê? Vai o quê? Vamos fazer o quê? A gente tá ferrado mesmo? Porra, vamos dar a primeira vitória. Cara, se nós ganharmos hoje com o Márcio Santos, aí o Helsinki vai aposentar, bicho. Vamos lá, Helsinki. Resolva a parada. Ele falou que tem um negocinho especial caso eles vençam. Então bota aí, vamos nessa, vai. Resolve esse problema. A nossa aposta é Márcio Santos. E aí? Teve um que falou aqui. Bom, já foi. Já foi Márcio Santos. Vamos nessa. É o Márcio Santos ou não é? É o Márcio Santos ou não é? E aí, Helsinki? É o Márcio Santos ou não é, Helsinki? Libera essa dica pra nós aí. Ganhamos ou não ganhamos? E aí? Helsinki wins. Helsinki wins? Não! Primeira vitória? Está lá. Helsinki wins. Então... não acredito que nós não acertamos esse cara. Bota a solução aí. Você vai botar a solução ou dó de boca aqui, Helsinki? Puta, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Tem que botar a foto, pô. Tem a foto aí? Bota a foto aí, professor. Bota a foto aí, Helsinki. Volta, Tainá. Na tela já. Olha lá, na tela. Olha lá, erramos. Já apareceu pra vocês ou não? Petkovic, cara. Puta, nós não... Pô, botaram o cara de terninho. Eles são muito sujos, cara. Eles botaram o Petkovic de terninho. Seus porcos, seus imundos, vocês não prestam, vocês não valem 1 centavo. Meteram o Pet de terninho. Aí o Luê de Costa fala assim: Helsinki empalou de volta. Então tá. São 20 empaladas aqui, uma empalada ali. E amanhã, 10h30 da manhã. Parabéns, Helsinki. Fala de volta, eu não queria saber. Pensando, deixa o Ale voltar. Olha, amanhã, 10h30 da manhã, inclusive o Ale vai voltar, dizem que ele vai voltar, vai sair do freezer, 10h30 da manhã aqui no programa, e hoje às 4 da tarde tem um girão de placa, vou estar aqui com os repórteres do Esporte Interativo para atualizar as notícias do dia e do final de semana também. Valeu, André, obrigado, Mauro, valeu, Vitor, Sérgio Rodrigues, valeu, muito obrigado a você que esteve com a gente no YouTube, Facebook, Twitter, aí Plus, tá saindo fora, sai deixando o like no vídeo e a inscrição no canal. Valeu, gente, até mais 4 da tarde, hein? E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.